está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes do programa Emanuel Deus Conosco. Uma grande alegria, um privilégio nós estarmos aqui novamente para apresentar um programa segundo o coração de Deus. Tema do programa hoje, tudo para a glória de Deus. E você que está aí do outro lado, nos acompanhando, você vai meditar conosco neste capítulo importante de Filipenses. A Epístola aos Filipenses é uma epístola maravilhosa, em excelência, no qual o apóstolo Paulo nos deixou, várias admoestações. E ele nos convoca a direcionar os nossos pensamentos para tudo aquilo que é virtuoso, para tudo aquilo que é excelente e digno de louvor. Que nesta manhã o Eterno venha falar com você através do programa Emanuel. Nós sabemos que o homem natural ele precisa passar por uma renovação, uma santificação na sua mente, uma transformação diariamente. E como nós conseguimos isso? Vivendo uma vida em obediência a Cristo, colocando os nossos pensamentos nas coisas do alto e evitando os pensamentos pecaminosos. A fé verdadeira, ela anda em obediência. E juntamente com esta obediência ao Senhor, nós temos também uma vida piedosa, uma vida santa. Eu convido você a ficar conosco até 10 horas da manhã e ouvir o tema do programa hoje. Nós estamos aqui na Rádio Banda 1, FM 92.7, a minha filha Amanda Yumi na técnica, sobre a supervisão hoje de Edivaldo Paquera. E eu convido você também nesta manhã a orar. Abre o seu coração, vamos falar com Deus, vamos apresentar as nossas vidas. Pai Santo e Eterno, louvamos, exaltamos, bendizemos e enaltecemos o Teu nome. Nos achegamos com confiança diante do trono da graça, apresentando as nossas vidas. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Que do início ao término do programa Emanuel, o Senhor fale conosco. Aquilo que precisamos ouvir. Visita o nosso coração, a nossa mente, que sejamos transformados, renovados, que possamos, Pai, contemplar a Tua face nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que neste momento, ao apresentar a vida dos Teus filhos e filhas, eles sejam alcançados pelo poder da oração. Que o programa Emanuel hoje seja uma ferramenta de fé na vida de cada um. Dirige, Pai, o nosso tempo aqui na rádio. O nosso falar, o nosso pensar e o nosso agir. Assim pedimos e oramos em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Como é bom nós estarmos mais uma manhã de sábado aqui, com alegria no nosso coração, para trazer uma mensagem para você. Olha só o que Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, honroso, virtuoso ou de qualquer modo merece louvor. Glória a Deus. Nós vamos meditar no capítulo 4 e vamos adorar a Deus nesta manhã. Você quer adorar o Senhor? Vamos adorar Ele de todo o nosso coração e ao voltar nós vamos começar a meditar nesta epístola tão importante aos Filipenses. Adore ao Senhor através deste louvor. Que possamos ser transformados de dentro para fora. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos
de braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. E como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. 9:12. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus. Que nesta manhã a palavra seja aplicada ao nosso coração e venha gerar muitos frutos. Amém? Que a palavra, ao ser ministrada, venha florescer todos os dias em nossa vida. Hoje nós vamos falar de uma epístola muito importante que Paulo escreveu. Esta epístola é considerada epístola da prisão, porque ele estava ali em Roma, preso, né? Acorrentado, humilhado, mas escreveu uma linda epístola, uma linda carta para nós. Então, Filipenses capítulo 4, nós vamos meditar hoje, é o último capítulo dessa carta, um capítulo maravilhoso, mas o capítulo 4, são só 4 capítulos, ele tem que ser lido com calma, com paciência, com espírito de oração, para que tudo que nós possamos ler, nós possamos também assimilar. E tudo aquilo que é assimilado
é também praticado por nós. Talvez este capítulo seja um dos mais citados da Bíblia, né? Porque nele nós encontramos frases muito conhecidas. E você já ouviu estampado em camisetas, você já viu esta frase em carro, em slogans. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quem já não ouviu esta frase que o apóstolo Paulo diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam todas conhecidas em oração diante do Senhor, em ação de graças e com súplicas, né? Quem já não ouviu essa mensagem? Também outra palavra que nos chama a atenção, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Então, são várias frases que ficam marcadas, né? Todas vêm da carta, da epístola aos Filipenses. E quando Paulo, ele escreveu aqui essa epístola, ele estava acorrentado, preso em Roma, mas ele escreveu lindas palavras brotaram de um cárcere, de uma prisão, para nos ensinar, né? E aqui essas palavras, nós podemos descrevê-las como um contentamento em Cristo. Indiferente das circunstâncias, estamos contentes em Cristo, com Cristo e por Cristo. Amém? Filipenses 4, versículo 8, que é o tema do programa de hoje, que diz que a nossa mente ela encontra paz quando nós somos obedientes ao Senhor, vivendo de modo justo. Paulo, preso em Roma, e a sua mensagem é uma mensagem de encorajamento para nós. Porque dia a dia, nós que somos filhos e filhas de Deus, vivemos num mundo que a cada dia mais ele se corrompe, não é verdade? E o apóstolo Paulo aqui, ele nos convida a uma renovação mental também. A mesma coisa que está escrito lá em Romanos 12, versículo 2, que diz assim, ó, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Então vamos fazer então a leitura, né, desta epístola. Preste bastante atenção, nós vamos iniciar no versículo 1 e vamos até o 9. Assim, irmãos amados, queridos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor. Versículo 2, que são os últimos conselhos aqui, né, que ele está dando à igreja de Filipenses. Eu exorto a Evódia e a Síntique a serem unânimes no Senhor. Rogo também a ti, Císigo, fiel companheiro, que lhes prestes auxílio, porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, em companhia de Clemente e dos demais auxiliadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração, pela súplica, em ação de graças. Versículo 7. Então a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Versículo 9. O que aprendestes e herdastes, o que ouviste e observastes em mim, isto praticai. Então o Deus da paz estará convosco. Até aqui. Amém? Uma linda mensagem para nós. E eu quero falar com você a respeito de cada um desses versos que nós lemos, de cada um desses versículos. Nós vamos meditar em um por um deles. É assim que nós devemos meditar, estudar a Bíblia, versículo por versículo. Esta tradução aqui é da Bíblia de Jerusalém, uma versão, digamos assim, muito completa. E nós vamos iniciar falando lá no versículo 1, quando o apóstolo
Paulo, né, quando Shaul, ele vai lá e fala para os irmãos, para as irmãs da igreja de Filipos, ele traz uma saudação. Como nós sabemos, né, aquele acontecimento histórico, em que época era, o que estava acontecendo? Atos dos Apóstolos, irmãos, no capítulo 16, do versículo 12 ao 40, nós vemos Paulo ali e os seus companheiros fundando a igreja primitiva. E esta igreja aqui em Filipos, ele fundou durante a sua segunda viagem missionária, que foi praticamente no ano de 49 depois de Cristo. E tendo respondido a Troas, e ali ele foi chamado para entrar na Macedônia. Lembra que ele ouviu uma voz e o Espírito de Deus falou, passa a Macedônia. Mas ali já havia uma intensa perseguição contra os cristãos. Eles estavam sendo perseguidos, a igreja já estava em crise. E possivelmente aqui, Paulo, ao escrever esta carta para os irmãos em Filipenses, né? Os irmãos filipenses, ele estava feliz. Eram os irmãos, talvez, que ele mais amava, que ele mais tinha um relacionamento com eles, que eram mais queridos para ele. Filipos, essa cidade, ela recebeu o nome por causa de Filipe II, né, da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. E interessante que nesta carta aqui, ele, ao escrever da prisão, ele o faz através de Epafrodito. Paulo teve vários companheiros ao longo do seu ministério, das suas viagens missionárias, e nós vamos ver um pouquinho de tudo isso, do versículo 1 ao 9, que é o tempo que nós vamos usar para essa meditação, porque acredito que mais versículos nós não vamos conseguir abordar sobre estes versículos. Ele faz uma exortação afetuosa, no qual nós vimos aqui, uma exortação, e essa exortação é para nós também, viu, irmãos? Essa mensagem, ela não é uma mensagem lá para a igreja primitiva, essa mensagem é para nós. No verso 1, o apóstolo Paulo, então, inicia com uma saudação afetuosa, tendo uma comunhão especial com os irmãos. E ele diz aqui no capítulo 4, irmãos amados, queridos, minha alegria e coroa. Estes irmãos aqui foram os irmãos que Paulo pregou o evangelho para eles. Falou do amor de Yeshua para eles. Então eles eram preciosos para ele, era a coroa dele. O apóstolo Paulo, ele gostaria de revê-los novamente, de poder estar com eles. Esta coroa aqui, quando ele diz esse termo, né, coroa, ele sugere o reconhecimento de uma vida fiel de serviço, porque assim foi a vida de Paulo. Ele correu até alcançar o prêmio final, né, que foi a sua coroa. O apóstolo Paulo, ele encerra o versículo 1 dizendo, permanecei firmes no Senhor. Ele estava falando ali para aquela igreja em Filipos, que os amava, que os queria bem. Trouxe uma saudação bonita, mas disse para eles assim, ó, permanecei firmes no Senhor. E este apelo também é para nós hoje. O Senhor está falando para você, permanecei firme em mim, permanecei firme no Senhor. É o que nós, filhos e filhas de Deus, temos que fazer, permanecer firmes, sem vacilar. Não regredir, caminhar juntamente com o Senhor, com a vontade dEle. Permanecei firmes no Senhor. Você que está nos ouvindo, que está aí do outro lado, permanecei firme no Senhor, irmã Érica. Permanecei firme no Senhor. Irmã Marlene, permanecei firmes no Senhor. Amanda, permanecei firmes no Senhor. É o que ele diz para nós. E este trabalho pastoral de Shaul, de Paulo, aos Filipos, foi coroado de sucesso. Essa coroa entregue àqueles que realmente reconhecem a sua carreira, disciplina e fidelidade em sua caminhada de fé. Como você tem andado com Deus em disciplina, em fidelidade? É um privilégio muito grande, irmãos, nós cuidarmos do rebanho do Senhor.
Nós que temos um ministério, nós que fazemos algo para o Senhor, temos que fazer por excelência. Pastorear, apacentar, alimentar, cuidar do rebanho e levar estes irmãos e irmãs também a exercerem esta obediência ao Eterno, com amor. Precisamos nos esforçar para alcançar a nossa coroa. Você está se esforçando para alcançar a sua coroa? Lembre-se que nós vamos receber lá no final da corrida a grinalda da vitória. Nós que servimos ao Senhor não servimos em vão. Lembra? A palavra do Senhor nos diz que o nosso trabalho não será vão, então não será. Então estai firmes no Senhor. Primeiro ponto da mensagem para você hoje, permanecei firmes. Lá no versículo 2 ele diz assim, ó, eu exorto a Evódia e a Sintique a serem unânimes no Senhor. Eu fui buscar o significado destas duas mulheres, né? Evódia quer dizer próspera ou fragrância doce. Sintique quer dizer afável, afortunada. Acredito eu, irmãos, e a palavra nos ensina que muitas mulheres acompanhavam todo o ministério de Yeshua, né, de Cristo, mas também acompanhavam o ministério de Paulo. E falando dele aqui, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no mesmo capítulo 16, no versículo 13, onde a igreja primitiva se reunia, está escrito assim, ó, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-se falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Possivelmente essas mulheres que estavam com ele em seu ministério, talvez pudessem ser essas mulheres que estavam ali à beira do rio orando. Pessoas que iriam ouvir os ensinamentos de Paulo. Considerando que Paulo, né, ele também não permitia que as mulheres pregassem, porque ele diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Mas neste momento aqui, deste versículo, ele estava admoestando aquelas mulheres a serem unânimes no Senhor. Elas serem parciais, elas andarem em unidade. Essa expressão indica aqui que tem que haver unidade. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como andar juntos, né, irmãos, se não estiverem de acordo. Cada um quer ir para um lado, cada um quer fazer uma coisa. Nós, que somos filhos de Deus também, nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo, né, com a palavra dele, com os princípios dele. Nós não podemos amar as pessoas sem amar a Deus. Você consegue amar alguém se você não ama ao Eterno? Em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Versículo 3 diz assim, roga-te também a Císigo, fiel companheiro, que lhe prestes auxílio. Este companheiro aqui, cooperador, talvez, Císigo, que ajudava ali Paulo na sua missão, ele foi descrito aqui, o nome dele é mencionado, mas o apóstolo Paulo, Shaul, ele teve outras pessoas, Silas, Timóteo, Lucas, Áquila, Priscila, todos eram cooperadores, ajudavam ele. Ele também diz aqui a respeito de Clemente, uma outra pessoa também, desconhecida, mas que é relatado o nome dele. E essa menção aqui pode ser acrescentada à carta para Paulo recordando de uma outra situação em que ele estava presente, Clemente. A referência aqui nessa passagem que fala a respeito do livro da vida, e nós paramos para pensar, né? O nosso nome está no livro da vida, o seu nome está registrado lá no livro da vida. Como você se comporta diante disso, em saber que tem um grande memorial, um registro eterno, está o seu nome ali. Aqui, nessa referência, nós vemos que esta menção, falando sobre o livro da vida, nos traz várias indagações para nós. Será que somos fiéis? Será que o nosso nome está ali
escrito no livro da vida? Será que somos boas testemunhas de Cristo, de Yeshua? Será que nós podemos ter este favor de Yahvé? Será que o nosso nome está lá? Olha só, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Então, se o seu nome está escrito no livro da vida, jamais você será lançado fora. O Senhor, o próprio Yeshua, confessará o seu nome diante do Eterno, diante dos seus anjos. Mas o nosso nome precisa estar escrito lá, no livro da vida. Corra, lute pela sua coroa, para receber a sua grinalda da vitória. Versículo 4. Aqui tem uma mensagem tão alegre para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele repete, né? Então, este apelo aqui, este apelo de Paulo, ele não está mostrando para nós um otimismo, né, natural, em falar, você tem que se alegrar. Não, não é uma alegria compartilhada desse modo aqui, como uma alegria que os mártires viveram ela. Mas é uma alegria independente das circunstâncias. Será que nós nos mantemos alegres e contentes, indiferente das circunstâncias? O apóstolo Paulo mesmo diz, sei estar contente, né? Tendo pouco ou muito, estando abatido, ou necessitado, em escassez, em fartura. Será que nós conseguimos nos manter felizes com o que temos? Com quem somos? Ou será que nós sempre queremos mais? A verdadeira alegria, irmãos, ela não vem de situações externas, mas a verdadeira alegria, ela brota no nosso interior. Porque Deus é a nossa força. Mesmo que nós possamos passar por situações, por adversidades na vida, nós temos que nos lembrar deste versículo aqui, alegrai-vos no Senhor. Vamos nos alegrar. A mensagem, ela vai continuar depois dizendo assim, o Senhor está próximo. O tempo passa tão rápido. Daqui a pouco, irmãos, talvez não estaremos aqui mais, estamos aqui somente de passagem. Será que estamos esperando, né, que o Senhor volte, que Ele está perto? Se nós pensarmos, né, que Ele está perto de nós, nos observando também, nós vamos ter uma vida moderada. Uma vida vivendo para o Senhor, sabendo que Ele voltará. Amém? Maranata, Ele voltará. Não viva em contendas, em brigas, em discussões. Não viva dessa forma. Seja mais tolerante com os outros. Se for precisar, conte até 1000, mas seja mais tolerante. O Senhor nos ensina aqui, né? Nesta mensagem, se nós estamos alegres, nós estamos em paz. Nós estamos usufruindo de uma calma, de uma tranquilidade interior. Perto está o Senhor, não se esqueça dessa verdade. Ele nos observa. Ele está nos olhando. Müller diz assim, ter cuidado é uma virtude, mas fomentar os cuidados é pecado. Vamos nos afastar, irmãos, daquilo que realmente venha nos condenar. Versículo 6. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai-vos a Deus todas as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, em ação de graças. Agora eu quero explicar algo para vocês, a diferença da oração, da súplica. Interessante que quando nós lemos aqui que nós não temos que andar ansiosos, né? Mas este é o mal do século, né? A ansiedade. Todos somos ansiosos. Mas a falta, né? A falta de
digamos assim, a ansiedade em si, neste termo, nos mostra a falta de confiança em Deus, no cuidado de Deus pelo seu povo. Porque se nós confiamos no Eterno, se nós confiamos em Yahvé, nós vamos nos acalmar, sabendo que tudo está no controle das mãos dele, tudo está no controle das mãos do Pai. Nada, absolutamente nada, chega até nós sem a permissão dele. Então, os filipenses aqui, eles foram aconselhados a apresentar suas petições diante de Deus. Mas talvez você fale, mas será que eu tenho que apresentar tudo? Absolutamente tudo. Mas há uma distinção entre oração e súplica. Eu até fiz uma anotação aqui. A oração, ela é geral. E ela se baseia nas promessas divinas, envolvendo devoção e adoração. Quando você ora, você pode interceder, você pode adorar, você pode ali colocar, né, as suas petições. Mas súplica são rogos especiais em tempos de necessidade e apelam para a misericórdia do Eterno, para a misericórdia de Deus. Então, quando nós entramos em oração, muitos momentos do nosso período de oração, nós vamos suplicar. E suplicamos pela misericórdia do Pai. Aqui a palavra nos diz, né? Tomam fôlego com ação de graças por cada acontecimento que de prosperidade ou quer de aflição. Então, nessa anotação que eu fiz aqui, então, por exemplo, você está orando, você está buscando esta comunhão com Deus, com o Eterno, em um determinado momento da sua oração você vai suplicar. Aonde a graça de Deus não chega, a misericórdia dele chega. E você suplica, talvez a sua súplica seja por um filho seu. Talvez a sua súplica seja por alguém que está enfermo, hospitalizado. A misericórdia, ela excede os limites da graça. Não é verdade, irmãos? E quando nós oramos, por exemplo, por perdão, é uma promessa, então é uma oração. O Senhor nos concederá. Se perdoarmos uns aos outros, também seremos perdoados. Então a ansiedade, ela tem que ser removida do nosso interior, do nosso coração. A ansiedade é ser rasgado, despedaçado. Lá no sermão de Cristo, de Yeshua, lá no capítulo 6, eu não vou fazer a leitura porque o tempo está correndo, mas você pode meditar depois, Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 35. Ele nos adverte sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Nós estamos preocupados lá com a segunda-feira, já estamos preocupados com a quarta-feira da semana que vem. Já estamos preocupados com o dia 28, que a minha filha vai apresentar o TCC dela. Já está preocupado com um dia que nem chegou. Nós, seres humanos, somos assim. Há problemas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos levar, sim, aos pés do Eterno. A ansiedade, ela é destrutiva. Se você é uma pessoa ansiosa, fala, Senhor, eu estou apresentando a minha ansiedade aqui. As minhas petições. Eu posso testemunhar que eu fui curada de ansiedade. Para a honra e para a glória do Senhor. Então, o antídoto para a ansiedade é a ação de graças. Você sabia disso, que o antídoto é a oração de graças? Quando as coisas não vão bem, glória a Deus. Eu sou agradecida, Senhor, pelas suas provisões, mas se a provisão ainda não chegou até mim, sou agradecida também. Temos que agradecer ao Eterno, amém? E se nós pedimos a Ele as nossas necessidades, nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda dEle, é por isso que Ele quer que nós venhamos a pedir. Ele quer que nós reconhecemos que a gente precisa dEle, e assim Ele vai trazer a solução. Nenhuma oração fica sem resposta. E como têm sido as suas orações? Essa é uma pergunta para você mesmo responder, uma pergunta retórica. Você tem pedido a Deus ou exigido dele?
Tem pessoas que exigem, né? É como se colocassem Deus contra a parede e falar: o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar. Não. O Eterno não é obrigado a fazer nada por nós. Ele faz porque Ele nos ama. Então, a fé, ela pode pedir, mas nunca exige. Se você serve ao Senhor, se você pede a Ele, segundo a vontade dEle, pedir é confiar no outro, exigir é confiar em si mesmo. Se você exige é porque você está confiando em si mesmo. Eu quero do meu jeito, se não for do meu jeito, não vai acontecer. Não. Muitas vezes Deus tem um outro plano para nós. E Ele vai agir sempre na hora dEle, no momento dEle, da forma dEle, não da nossa. Vamos para o verso 7, senão não vamos conseguir chegar aqui no ápice da mensagem, que é o tema. Então a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Glórias a Ele. Bendito seja Ele. Então a paz de Deus é, antes de tudo, a paz que Ele nos dá. E é uma paz, irmãos, que excede todo entendimento. Excede toda a compreensão humana. Essa paz, ela não pode ser imposta. Ela é dada aos filhos e filhas de Deus. Essa paz que excede todo entendimento. Ela oferece muito mais do que nós podemos imaginar. Esta paz, ela é insondável. Não tem como descrever ela. A palavra do Senhor nos mostra, nesse contexto aqui, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então quer dizer aqui que nós não podemos imaginar, que vai muito além do que Deus pode dar. É uma paz que se manifesta com aceitação, com certeza, com serenidade, com mansidão, porque tudo que vem de Deus traz paz. Se você tem vivido um relacionamento que você não tem paz, não vem de Deus. Se você vive algo na sua vida que não te traz paz, não vem do Senhor. Porque tudo aquilo que o Senhor faz, a paz, a alegria, contentamento, a paz de Deus, ela nos protege contra o mal, contra as ameaças, irmãos. Então, nós temos que lutar conosco mesmo para vivermos em paz uns com os outros. O homem, ele tem uma inclinação para o mal. Ele tem uma inclinação para o bem e uma para o mal. Meu esposo que está na live, ele pode falar muito bem sobre isso, sobre Yetzer Hará, né? Então nós temos que dominar a nossa mente, o nosso coração, gerarmos bons frutos. A ansiedade removida no nosso coração e a paz reinar em nosso coração. Você remove a ansiedade e a paz reina. Assim o Espírito de Deus diz. Então o Eterno, Ele quer que nós tenhamos esta tranquilidade na nossa vida. Ele quer que nós tenhamos essa tranquilidade no nosso dia a dia, com as pessoas que convivemos. Paulo diz: a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações. Esta palavra guardará, frourel, é guardar. É um termo militar que significa montar guarda ou defender. Então é uma metáfora extraordinária que Paulo, que Shaul usou e descreve a paz de Deus como uma sentinela guardada, que guarda a cidadela, que guarda ali a vida do homem. O interior do homem, a mente, a vontade, os afetos, guarda tudo. Se estamos em paz, nós temos uma qualidade de vida, uma saúde melhor, irmãos. Muitas pessoas não vivem em paz, têm uma saúde zero, problemas emocionais, doenças psicossomáticas. Precisamos controlar o nosso emocional. Então a paz de Deus manterá guarda nos crentes de Filipenses, e a paz de Deus manterá guarda aí na sua vida.
Assim como Paulo ele descreve, né, usando esta metáfora, porque ele foi soldado, ele sabia como funcionava a guarnição romana. Nós também temos que montar a guarda. Chegamos agora no tema do programa. Se tudo é para a glória de Deus, vamos entender o versículo 8. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Paulo nos dá uma lista aqui de pelo menos 8 virtudes, né? 8 qualidades. E nós vamos começar com a primeira. Ele diz, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Que pertence à natureza da realidade. Ela está em oposição àquilo que é irreal e em oposição à falsidade. Então, é algo verdadeiro. É algo... Olha uma assinatura. Quando você assina ali, ó, tem um carimbo ali do médico, você fala assim, não, verdadeiramente esta pessoa, né? Embora tenha, estamos vendo aí tantos falsificadores, mas você fala assim, não, é algo verdadeiro mesmo. Deus, Ele quer que nós sejamos verdadeiros. Verdadeiros com Ele. Não entre na presença de Deus já mentindo, né? Ele conhece o fundo, o desejo da sua alma. Ele conhece seus pensamentos. E quando mentimos, então, pro outro, né? Quando somos falsos. E ele diz assim, ó, nobre. Sabe o que significa nobre? Respeitável, digno de respeito, digno de honra, digno de reverência. Sejamos nobres, irmãos. A nobreza está fugindo do coração das pessoas, da vida das pessoas. Ele fala, sejam justos. Justo refere-se ao que é reto ou correto. É o mais elevado conceito do que é certo. O que é correto. Ser justo. Ser uma pessoa justa, boa medida. Puro. Não misturado com elementos que possam rebaixar a alma. Eu anotei aqui, imaculado, sem mancha. Então, uma pessoa pura que não há mancha. Uma pessoa que exerce a sua pureza sem contaminação. Sem maldade. Amável. Uma pessoa amável, uma pessoa agradável. Quem não quer estar perto de uma pessoa agradável? Uma pessoa que transmite amor. Que inspira amor. Honroso ou de boa fama. Uma pessoa bem falada. Quando nós olhamos um servo de Deus, que não se corrompe com os padrões do mundo, e você olha aquela pessoa e você fala, essa pessoa é uma pessoa de boa fama. Irmãos, o recato tem que estar na vida dos homens e das mulheres que se apresentam para pregar o evangelho. Imagina eu aqui usar uma saia colada, uma roupa, mostrando o corpo. Não, irmãos, nós não podemos ficar atônitos a isso. Irmãos, aonde Deus habita é sagrado, é santo. As pessoas perderam a noção de sagrado, a reverência, o temor. Então seja uma pessoa bem falada, de boa fama, honrosa. Um outro ponto que Paulo nos diz, uma pessoa virtuosa. Uma pessoa que exerce excelência moral. Não vai ter acusação contra essa pessoa, ela se porta bem, ela fala bem. Ela tem uma vida piedosa, uma vida honrosa diante do Senhor, uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor excede de rubis, está escrito lá em Provérbios. E ele diz, para terminar, se algum louvor existe, ou de qualquer modo mereça louvor, na tradução da Bíblia de Jerusalém. Essa tradução aqui para nós, irmãos, ela é inadequada. Por quê? Pois Paulo está falando algo mais do que a meditação. Ele está falando algo que não somente a pessoa vai meditar, mas ela vai praticar. Então, se ele nos mostra essas virtudes,
Não é somente para nós lermos, para nós meditarmos, mas é para nós colocarmos a existência delas na nossa vida, no curso da nossa vida. Virtude é excelência, é moral, é bondade. Louvor, possivelmente aqui para que Paulo ele se referia, né? Aqui é proveniente de Deus. Então Paulo ele está nos aconselhando a nós ouvirmos e também nós fazermos, nós praticarmos. Não existe, irmãos, meditação da palavra sem prática. Nós temos que praticar. Não adianta nada eu ministrar esse sermão para vocês, eu virar as costas, colocar uma máscara e agir de outra forma. Ou você ouvir essa mensagem e essa mensagem não transformar a sua vida. Tem que ser colocada em prática. Devemos praticar aquilo que aprendemos. Focar no que é bom, focar no que é virtuoso, naquilo que transforma a vida da pessoa, que pode transformar bons princípios, bons valores e também influenciar o mundo ao nosso redor. Se você olhar pessoas que estão ao seu lado, que você pode se espelhar nelas, pessoas boas, você vai conseguir cada vez mais desenvolver isso em você. Romanos 12:2, no qual eu já li, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente." Se você agradar a Deus, você não vai pensar em coisas erradas. Se o teu foco for agradar ao Eterno, temer Ele, você não vai ficar pensando coisas erradas. Com essas qualidades aqui que o apóstolo Paulo, que Shaul nos mostrou, nós vamos construir e estruturar todo o nosso pensamento. Cada vez que vier um pensamento, não. Espera aí, não vou pensar nisso. Vou pensar nas coisas do alto. Vou pensar em outras coisas. Os nossos pensamentos, eles devem ser direcionados e governados pelo Eterno. Verdade, justiça, pureza tem que fazer parte daquele que é fiel. Você quer o seu nome escrito no livro da vida? Pratica essas virtudes que Paulo ele nos deixa. Se você deseja também colocar em prática todas essas qualidades, né, essas virtudes que o apóstolo Paulo diz, leia a Bíblia, medite nela. Dia e noite, não é que o Senhor fala para Josué? Medita na palavra do Senhor dia e noite. Salmo 1, medita na palavra do Senhor. E assim você irá glorificar a Deus. Nas suas atitudes, na sua forma de viver, agradando e servindo, né? Agrade ao Eterno nas suas conversas. Talvez você pense que Ele não tem visto as suas conversas, mas Ele vê as suas conversas. Todas elas. Então a vida com Deus requer de nós pensamentos apropriados, né, irmãos? Em outras palavras, se tudo é para a glória de Deus, nós temos que ter pensamentos também e atos de justiça. A nossa vida diz muito sobre quem Deus é para nós. Espero um dia eu encontrar face a face com o Senhor, falar: eu cumpri a minha missão. Apesar dos meus erros, falhas, pecados, o Senhor venha se agradar de mim. Então, vamos pensar nas coisas do alto. E isso é possível sim, irmãos. É possível pensarmos nas coisas do alto. Se você se lembrar do sacrifício que Yeshua fez por você, de como Ele te ama, e se você tiver uma vida de integridade, o Espírito Santo vai habitar o seu coração e você vai ser transformado. Agora, se os seus pensamentos não se enquadram no versículo 8, que nós acabamos de meditar, é sinal que eles não edificam. Então, dedique um tempo para reavaliar o seu coração, no que você tem pensado. E eu quero terminar falando o Salmo 19. Encerramos esta mensagem. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor,
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel, é o licor dos favos. Também por eles é demoestado o teu servo e o guardar a grande recompensa. Em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os meus erros ou os seus erros? Purifica-me de todos os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de tão grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O salmista diz que sejam agradáveis as palavras da minha boca, que sejam agradáveis os pensamentos, que sejam agradáveis a minha maneira de falar, de agir e de pensar, para com o meu próximo, para com Deus, para comigo mesmo. Amém? Vamos orar. Se essa mensagem falou ao seu coração, convido você a fazer uma oração comigo. Santo Deus e bendito Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, porque ao ouvir, Pai, esta mensagem, sabemos que o Senhor quer transformar o nosso interior com estas virtudes em que Paulo, Pai, nos diz em sua epístola aos Filipenses. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Transforma, Pai, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Queremos, Pai, fugir dos padrões deste mundo e viver uma vida, Pai, honrosa, virtuosa, uma vida, Pai, justa, em temor diante do Senhor. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, Pai. Reconhecemos o quão pecadores somos, reconhecemos a miserabilidade nossa, Pai. Mas nós, Pai, pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, a tua promessa. Vivifica nossa alma nesta manhã. Alcança a vida dos teus filhos e filhas. É o que eu peço a ti em oração, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Deixe florescer essa mensagem no seu coração. Amém. Quero encerrar o programa dando a bênção final para vocês e agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede. E se o Eterno nos permitir, sábado que vem às 9 horas da manhã, das 9 às 10 horas da manhã, nós estamos aqui na Rádio Banda 1. Você que nos segue nas plataformas digitais, que Deus abençoe a sua vida, o seu sábado, tenha um sábado abençoado. Amém? Santificado. Faz assim com a sua mão, ó, faz uma conchinha. Que o grande amor do Eterno, que a misericórdia, o perdão dele te alcance. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Amém? Fiquem então todos com o Eterno e tenham um sábado abençoado, irmãos. Estamos encerrando o programa Emanuel. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. E de dentro pra fora. Rádio, uma onda que o tempo não envelhece. Rádio Banda 1.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá e região oferece a você associado a Clínica Comunidade